Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MCV Play Vasco, comigo, Matheus Gilbert. Bora para mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, deixe o seu like e compartilhe muito esse vídeo para que a gente possa conversar bastante sobre o nosso Vascão. Fiquem ligados porque hoje à noite, às 8 da noite, temos live aqui no canal. E que seja importante para vocês apertarem o sininho de notificação para que vocês não fiquem aqui vindo aqui no canal toda hora, mas que você receba a notificação da nossa live diretamente da barra de notificação do seu celular. Vamos começar o vídeo falando sobre o clássico entre Vasco e Flamengo. Hoje vai ser um vídeo mais curto, porque não temos tantos assuntos para conversar, mas vamos conversar sobre Vasco e Flamengo. O Vasco foi eliminado para o seu maior rival, o Flamengo, no sábado, no jogo que aconteceu no Maracanã, às 5h45 da tarde. O Vasco perde por 2-1 de virada, o que torna o jogo mais vergonhoso ainda, porque o Vasco faz um gol e dá uma pequena esperança ao seu torcedor que está sofrido, é notório, né? Então, o gol que o Vasco faz dá uma esperança ao torcedor, acha que o Vasco vai pressionar, vai em busca do segundo gol. O que aconteceu foi um efeito contrário. O Vasco fez o primeiro gol e achou que estava jogando por um gol de diferença só, por uma vitória simples de 1-0 e recuou novamente para trás. O Vasco perde a terceira partida para o Flamengo no ano, que é vergonhoso. O Vasco tomou 5 gols do Flamengo em 3 partidas, quase 2 gols por jogo, e fez somente um, né, que foi esse no jogo agora contra no jogo de sábado. E o Vasco tá vivendo numa crise, assim, eu não vou nem dizer uma crise esportiva, mas uma crise institucional, né? O Vasco novamente foi prejudicado, né, à frente do Flamengo, igualmente aconteceu no jogo passado, onde o Wesley era para ter sido expulso no começo da partida e realmente condiciona o jogo, porque se o Wesley é expulso no início da partida, a atmosfera da partida muda, a empolgação dos próprios jogadores mudam, o Vasco começa a jogar de forma mais confortável na partida, o Flamengo já tem que ter uma outra tática, já tem que atacar menos, ou seja, foi condicionada a partida, um jogo que, na minha visão, o resultado justo era um empate no clássico do Newton Santos. E novamente, após o Vasco fazer 1-0 nesse clássico de sábado, o Bruno Henrique, que já era para ter sido expulso por reclamação, porque ele não reclamou, ele peitou o juiz. Já vimos várias expulsões do tipo no futebol brasileiro. Ele dá uma cotovelada no João Vitor minutos antes de fazer um gol irregular, porque estava impedido. E não adianta a dona Ferge no caso, dizer ao contrário, porque estava impedido. O Vasco é prejudicado, mas isso não anula o fato do Vasco ter recuado totalmente após ter feito o primeiro gol. Uma partida vergonhosa, um segundo tempo vergonhoso, onde o Vasco se abdicou de jogar. A primeira finalização do Vasco no segundo tempo foi após a entrada no Matheus Carvalho, do Lloyd, aos 35 minutos do segundo tempo. Uma equipe que precisava fazer um gol. Uma vergonha o jogo do Vasco contra o Flamengo, novamente mais uma vergonha. Não é postura de Vasco e nem não adianta falar somente de diferença técnica. Diferença técnica o Fluminense também tem pelo Flamengo, o Vasco tem pelo Fluminense, o Botafogo tem pro Flamengo. E todos eles competem contra o Flamengo. O Fluminense vira e mexe, ganha do Flamengo aí com time inferior. Não é somente a técnica. Falta um pouco de trabalho técnico, falta trabalho de jogador. O jogador do Vasco está muito confortável, muito frouxo. Desde o ano passado, vários jogadores desse elenco fazendo o Vasco passar vergonha. É o mesmo elenco praticamente que tomou de 6 do Flamengo, que tomou 4 do Criciúma, 3 do São Paulo, 3 do Fortaleza, 3 do Corinthians. É o mesmo elenco que começa o jogo cabisbaixo, mentalmente inacreditável o mental do time do Vasco. Se continuar desse jeito, vai cair esse ano. Não existe o mental do time do Vasco. E não existe, o time do Vasco é uma equipe sem mental. O Vasco já começa o jogo contra o Flamengo derrotado, né? E não só contra o Flamengo, toda vez que vai jogar contra um time de maior expressão, um time que o Vasco tem que vencer, tem que se superar, o time do Vasco não consegue. Às vezes até consegue jogar bem, entre aspas, mas não consegue vencer, porque o mental da equipe do Vasco é ridículo. Ridículo. O Vasco estava melhor na partida, ou pelo menos estava um jogo justo, lá e cá. O Vasco faz 1-0, o Flamengo sente. E novamente o Vasco vai com a bunda para trás. Novamente. E eu nem discordo de você recuar o time depois que você faz 1-0 contra o Flamengo. Ok. Normal. Mas o problema é você recuar e não atacar.
Porque você pode recuar e sair em contra-ataque, você pode recuar e incomodar o Flamengo em situações do jogo, impressionar uma saída de bola. Mas não, o Vasco deixa o Flamengo jogar. Os zagueiros do Flamengo jogam ali pra cima do meio campo, confortavelmente, não tem uma pressão. O Verratti deixa os zagueiros jogarem, o Coutinho deixa os zagueiros jogarem, né? Os pontas do Vasco não pressionam. O Ryan andou em campo o jogo todo. Um jogador de 17 anos de idade. Então, assim, não é somente a parte técnica, é tudo, mental, é físico. Eu acho que o mental do Vasco atrapalha muito mais que a parte técnica, porque o time do Vasco não é tão ruim para não competir contra o Flamengo. O time do Vasco é um time que sabe jogar, sabe tocar a bola, mas o mental do Vasco está inacreditável. Eu não sei o que acontece com esse time. É um time que ganha salário em dia, sabe? É um time que vira e mexe, a torcida está sempre no estádio apoiando. O que mais esses caras querem para ter um mental bom? Porra, tomar um gol, os caras se desesperam, param de jogar, se abatem. Como é que é isso? Nem parece que começaram a jogar futebol com 12, 13 anos de idade. O gol é uma coisa normal no futebol. O Flamengo toma gol como tomou do Vasco, tomou um gol. Eles se desesperaram? Poderiam se desesperar, porque o Vasco faz um gol aos 30 minutos, se eu não me engano, aos 25 do primeiro tempo, né? Um gol a mais dava o Vasco a classificação e o Flamengo não se desesperou. Continuou jogando da mesma forma. E o Vasco não, o Vasco toma um gol e se abate. É sempre dessa forma. Lembro muito bem Vasco e São Paulo lá em Campinas, onde o Vasco estava melhor que o São Paulo. Na partida, tocando a bola, sabe? Distribuindo o jogo, virando, tendo paciência para tocar a bola naquela partida em que o Vasco entra com Coutinho e Payet. Aí, em uma falha do goleiro Léo Jardim, onde o Vasco toma um gol do São Paulo, o time morre, se abate, inexiste em campo, por conta de um gol. Pelo amor de Deus. Vai ter que chamar o quê? 25 psicólogos para ajudar esse time? Porra, não dá. Ninguém aguenta mais isso aí, cara. E não, volto a falar, não é só parte técnica, porque o time do Vasco não tem time para jogar 30 vezes contra o Flamengo e perder e ganhar somente 2. O Vasco tem time sim para pegar o Flamengo e vencer. Clássico é um jogo à parte, é um jogo diferente, em todo lugar do Brasil. O time do Santos é inferior ao time do São Paulo e ganhou do São Paulo de 3-1. Assim como o time do Corinthians é inferior ao do Palmeiras e pode vencer o Palmeiras como ganha do Palmeiras. Só aqui no Rio de Janeiro, só no Vasco, o Fluminense é tão ruim quanto o Vasco, tão ruim não, mas um elenco é parecido, se for superior é um pouquinho só superior ao time do Vasco, o elenco até por conta de mais opções que eles têm no elenco. E conseguem vencer o Flamengo, conseguem empatar, é somente parte técnica? É parte mental, é parte física e é parte dos jogadores também. Parte da diretoria que falta culhão para cobrar esses caras dentro do vestiário. Não existe o Vasco disputar 32 jogos contra o Flamengo e ganhar 2. Nem o Madureira disputa 32 jogos contra o Flamengo e ganha 2. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco, o rival do Flamengo no clássico desse vai ser um empate. Assim como o Vasco e o Botafogo, o rival é um empate. Pelo amor de Deus, o que falta mais para esses jogadores jogarem futebol num jogo importante? Sempre em jogo importante, eles se tremem, eles se cagam, são frouxos. Não são maus jogadores. Sabem jogar futebol. Léo Jardim jogou na Europa, o João Vitor jogou na Europa, foi criado no Corinthians, um time grande. Lucas Freitas, criado no próprio Flamengo e no Palmeiras. Lucas Priton, criado no Corinthians. Jair, campeão no Atlético Mineiro do Brasileirão, Copa do Brasil sendo titular. O Tietê, campeão da porra toda aí em todos os clubes que jogou. Paulinho, base do Fluminense, jogou no Sport lá em Portugal. Pô, o Coutinho, não preciso falar, é extra série. É um time ruim que não consegue pegar o Flamengo e numa pressão fica desesperado, fica querendo jogar bola lá na frente toda hora. Que não consegue sair de trás um jogo quando o time adversário, seja lá quem for, consegue pressionar a saída de bola do Vasco. Pelo amor de Deus, o que esses caras mais querem? Apoio da torcida eles têm, até demais ao meu ver. Até demais. Que se fosse em outro lugar não teriam. Por tantas vergonhas que eles já não fizeram passar desde o ano passado. É o time que mais perdeu do Flamengo desde que eu me entendo por gente. É o mesmo elenco. Se pegar um SG do Vasco contra o Flamengo desde o ano passado, deve estar 20-2, 20-3 gols tomados e gols sofridos. Isso é um absurdo. O que mais esse elenco quer? Aí vamos ter agora 20 dias de treinamento.
pode trocar o técnico, pode trazer o Guardiola pro Vasco. Se não mudar a postura, se não mudar a parte mental, o Vasco não vai longe no ano. O Vasco vai brigar para não cair. E o time do Vasco, o Vasco não tem time para brigar para não cair. Citei vários jogadores aqui que são jogadores que jogaram primeira divisão, nunca passaram perto de cair em clube nenhum. O Jair nunca passou perto de cair, já foi campeão do Brasileirão. João Vitor e Piton no Corinthians, Léo Jardim no Grêmio. Porra, o que tá faltando? Recebe em dia, tem as melhores condições de trabalho, apesar do CT do Vasco não ser dos melhores mundos, mas treinam bem, tem tudo, tem de tudo lá, tem comida, tem equipamento, tem aparelho, tem tudo lá, fisioterapia, tudo que eles quiserem tem lá. Vai ter até a piscina agora para eles se divertirem, brincarem, de salto ornamental, se eles quiserem na piscina. O que eles mais querem no Vasco? Mais uma vez, vamos ficar pedindo cabeça de treinador. Novamente, assim como foi com Ramon Dias, Rafael Paiva, Felipe, Álvaro Pacheco. Porra, o problema é treinador ou é jogador? Um elenco que sabe jogar bola, já falei aqui, não é um elenco ruim, mas que está sofrendo mentalmente e não está sabendo lidar com isso. São adultos, pô. Jogadores de 40 anos de idade. 20, 25, 30. Não são mais jovens da base, não, que sofrem mentalmente. Pelo amor de Deus, um monte de jogador já cascudo ali na carreira. Porra. Saco cheio já, pô. É sempre treinador, sempre é isso, sempre é aquilo. Porra, então tem as melhores condições de trabalho pra trabalhar, pra treinar, pra jogar futebol. Porra. Culpa da gestão do Vasco também. Que dá mole pra esses frouxos. Desde o ano passado fazendo isso aí. Desde o ano passado fazendo essa merda aí em campo. Tem gente que tá correndo menos. Seu Piton tá 6 meses correndo menos que os outros. Vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Campeonato Carioca. E me desculpe, perde na corrida pro Maxi do Sampaio Corrêa. Vai ganhar de quem? Me explica, vai ganhar de quem? Se o rapaz não consegue marcar o ponta esquerda, ponta direita do Sampaio Corrêa, Maxi, ele vai marcar quem? Porque todos os outros pontas do futebol brasileiro são melhores. É um lateral esquerdo ruim? Não é, mas falta vontade, falta querer mais, correr, se esforçar, tentar melhorar. Porra, eu sou um cara que marca mal, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha marcação? Contratar uma consultoria, perguntar ao Carille, por favor, eu te pago R$25. R$25 não, sei lá, o meu salário é pra você me consertar defensivamente, sei lá. Porra. Enfim, galera, esse foi o meu desabafo de hoje. Eu acho que ninguém aguenta mais essa situação do Vasco. O Vasco precisa ser repassado, ser vendido. Já tá na hora, já passou do tempo, né? Para outra empresa. E se novamente, se a empresa chegar aqui no Vasco e continuar com essa palmolice igual tem hoje, igual tinha antes, vários anos seguidos, vai continuar a mesma coisa. Se não botar o dedo na ferida lá dentro, internamente, entre os jogadores, vai continuar a mesma coisa com empresa, com ET, com alienígena no comando do Vasco, com caralho é 4. Desculpa aqui a xingar no YouTube, me desculpa. É isso, galera, hoje foi um desabafo forte e é isso. Esses caras têm 22 dias aí, 21 dias para se preparar para o Campeonato Brasileiro, para fazer um campeonato digno, porque eles têm condições. Não fazem porque não querem, assim como fizeram no ano passado, e é o mesmo elenco com alguns reforços a mais. Valeu, galera, por hoje é só, tamo junto.